Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar como a gente faz para criar uma aplicação introdutória, um Hello World, utilizando uma tabela DMN, tá ok? Então, o nosso propósito é modelar um processo pequenininho, um processo de Hello World, sendo que esse processo faz utilização de uma tabela de decisão em DMN, tá ok? DMN nada mais é do que um padrão chancelado pela OMG. O D é de Decision, o M de Model e o N de Notation. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo do padrão, né? O objetivo desse vídeo não é entrar nos detalhes desse padrão, e sim mostrar como utilizá-lo em uma ferramenta online. E a ferramenta que vai ser usada é o Flowable. É uma ferramenta que ela está disponível de forma gratuita na web, tá? Ela tem uma versão trial. Não vou mostrar como faz o registro, o cadastro na ferramenta. Eu vou partir do princípio que você já tem o cadastro e já consegue criar uma aplicação nessa ferramenta. E também com relação a essa ferramenta, eu não fiz a instalação dela na minha máquina. A gente vai utilizar a própria máquina de execução da ferramenta de forma online na nuvem que eles ofertam. Só mais um detalhe, esse vídeo ele está sendo gravado dentro de um contexto específico, que é uma disciplina que eu estou ministrando de qualidade de sistemas de informação no Instituto Politécnico de Bragança, mas acredito que ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse em utilizar essa ferramenta para fazer uma aplicação introdutória, né, utilizando esse standard que é a DMN. E para finalizar, esse vídeo é só um remake, né? Vou deixar também como referência na descrição do vídeo, de um vídeo já existente da própria ferramenta que ensina como criar esse Hello World, só que uma versão mais antiga. Se eu não me engano, o vídeo mais antigo tem cerca de 2 anos, então ele não reflete exatamente tudo que a ferramenta já tem de atualização em termos de localização de botão, essas questões, tá ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro passo, né, é entrar no site da ferramenta, na parte aí de design, que é onde a gente vai estar fazendo o modelo do nosso processo, bem como especificando a tabela de decisão a ser criada. Dentro da ferramenta, é preciso primeiro criar um container. Aqui eu já tenho um container, que é o Hello World app. Vou criar um segundo container específico para essa aplicação, tá? O nome do container, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. No caso aqui, eu estou criando um que se chama Hello World DMN. Automaticamente, ele já cria uma chave ou um ID para esse container, tá ok? Criado o container, a gente consegue passar aí para a criação do modelo de fato. A gente vai criar um diagrama, né, BPMN, ou seja, um processo que vai, no caso aqui, criar uma aplicação simples de input de idade e vai me retornar qual a categoria dessa idade da pessoa, tá ok? O nome também do processo, do modelo de processo, pode ser o nome que vocês quiserem. Aqui eu estou dando o nome dele de Hello World Process with DMN. Mas o nome também, nesse caso aqui, não interfere. Pode ser o nome que vocês quiserem. Ele também deu uma chave ali, o identificador, para o meu modelo de processo. Então, a gente começa aí modelando o processo com um evento de start. Logo depois, eu vou colocar uma tarefa de usuário, uma tarefa manual, que vai estar aí recebendo a idade do usuário, né, da minha aplicação. Então, coloquei o nome aí dessa tarefa de input data. E aí, né, para essa tarefa específica, eu vou precisar associar um formulário a ela. Para poder estar realizando a associação desse formulário a essa tarefa, o processo é o seguinte: basta trazer o mouse nessa opção aqui, rolar para baixo, que aí vai ter o link
para o formulário. Clica em editar e aí você pode dar o nome que você quiser para o seu formulário. Nesse caso aqui em específico, eu vou colocar o nome de Decision Table Category, ok? Mas também é a mesma coisa, tanto faz o nome que você vai estar colocando. Aparentemente ele deu um errinho, mas é só porque você precisa estar criando um formulário novo ou associando a um formulário existente anteriormente. Então, a gente vai clicar aqui em criar um formulário novo. Logo depois, basta clicar ali no botãozinho de Finish. E aí, a ferramenta abre aí uma aba para a gente poder criar o nosso formulário de entrada de dados dentro da tarefa de Input Data. Nesse formulário, a gente vai trazer para cá um input do tipo number, né? Já que a gente vai estar entrando com a idade do usuário, e vou colocar o label de age, né? Percebam que automaticamente ele já põe aí o nome para a variável que vai estar recebendo essa idade de age minúsculo. É importante aqui vocês colocarem exatamente dessa forma para a gente não ter problemas de referência entre a variável que vai estar armazenando o valor digitado nesse formulário e a variável que vai estar sendo tratada lá na minha tabela de decisão, tá ok? Então, o formulário vai ficar dessa forma, com um simples campo de input de idade. Salvo e volto lá para o meu modelo de processo. Após o evento de start e a tarefa para a entrada de dados, eu vou colocar uma segunda tarefa, que é justamente uma tarefa de decisão. Essa tarefa de decisão, se a visualização de vocês estiver diferente da minha, basta apertar naquele botãozinho ali no final, que ele expande essa paleta. Aí, ao expandir essa paleta, você consegue digitar na busca um tipo específico de tarefa, que é a Decision Task. Esse é o tipo de tarefa que a gente vai utilizar no nosso modelo para associar a essa tarefa uma tabela de decisão, tá ok? Então, coloco um fluxo da tarefa de input de dados para a tarefa de decisão e já vou aproveitar aqui para colocar o evento de fim do meu processo. Volto, clico na tarefa de decisão e agora eu preciso associar uma tabela de decisão a essa tarefa. Como que eu vou fazer isso? Venho aqui nessa paleta lateral, clico em Decision Table Reference, clico no lapisinho que está logo ao lado, e aí vou colocar o nome da minha tabela de decisão. Automaticamente vai ser gerada uma chave para ela também. E aí posso clicar em criar. No caso aqui está dando erro, pessoal, porque eu já tenho uma tabela de decisão com esse nome. Eu já tinha feito um outro projeto e aí ele não aceita a mesma chave para mais de uma tabela. Então, eu vou mudar aqui o nome rapidinho. Vocês podem colocar qualquer outro nome. Aqui também o nome da tabela de decisão também não influencia. Vou criar a minha tabela de decisão e logo depois clico em Finish. Automaticamente aí a ferramenta já cria uma nova aba para eu estar podendo aí especificar então a minha tabela de decisão, tá? Com relação aí à política, vocês não vão mexer em nada, vai deixar essa first, ok? Não vou entrar em detalhes aqui da linguagem, da especificação do DMN de fato, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar lá no padrão, lá no site da OMG, para entender direitinho como que funciona. Essa tabela de decisão ela é dividida aí em duas colunas. Na primeira coluna, a gente define o input e na segunda, o output, tá? Então, vou clicar aqui na primeira coluna, vou ir em editar a minha entrada de dados. Aqui é muito importante a gente colocar o label, o mesmo label lá
do formulário de entrada, né? Então, digitei age com letra maiúscula no label. E o mais importante o campo de baixo é digitar um age com letra minúscula. E o tipo do dado é number, que é o mesmo tipo que eu especifiquei lá no meu formulário de entrada de dados. Beleza. Para a segunda coluna, que é a minha saída, né? Eu vou colocar aqui a categoria da idade, né? O age category, que vai ser a classificação que eu vou estar retornando no meu processo de acordo com a idade digitada pelo usuário. Então, digitei age category no label, logo em seguida age category sem espaço com minúsculo e o tipo de dado string. Por que string? Porque o que eu quero retornar é justamente se, dado uma idade, a pessoa é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto. Após isso, clique em salvar e aí eu consigo começar a definir as minhas regras. Então, a primeira regra é, se a idade for menor ou igual a 3, o meu output vai ser bebê, né? E aqui a ferramenta ajuda bastante, pessoal, porque ela aceita copy-paste do Excel, copiar e colar. Então, eu já tenho a tabela toda especificada no Excel, eu vou só copiar e vou colar aqui, tá? Mas de forma rapidinha aí, né? Se a idade for menor ou igual a 13 é um bebê, menor ou igual a 14, uma criança, menor ou igual a 20, um adolescente, menor ou igual a 62, um adulto, maior que 62, um idoso. E por fim, um N/A, né? Nenhuma das alternativas. Tá joia? Então, como que vai funcionar isso? Se não entrar em nenhuma das regras, ele entra na última, que é nenhuma das alternativas. Salvei a minha tabela. Só conferi se salvei o meu formulário também. Voltei aqui para o meu processo, né? Verifiquei que a primeira tarefa está associada a um formulário, a segunda tarefa está associada a uma tabela de decisão. E agora eu já posso salvar para poder, enfim, executar esse processo. Então, envio o processo, publico o meu processo. Logo após publicar, eu vou voltar lá na página inicial da ferramenta e ir para a parte dela que me permite a execução na nuvem do próprio Flowable. Logo que abrir essa tela, para a gente conseguir executar o processo modelado, basta criar ali em New o work. Você escolhe o processo que você modelou, no nosso caso aqui é o Hello World Process com DMN. Seleciono ele, clico em continuar, ele vai abrir já na primeira tarefa do meu processo. E embaixo ele já mostra aí o meu formulário para digitar a idade. Então, vou digitar aqui uma idade qualquer, 36, e clicar em completar a tarefa. E logo em seguida o meu processo já é finalizado. Como que eu faço para ver se deu certo? Venho aqui na aba de histórico, logo depois em Decision, e aí ele vai me mostrar que para a idade de 36, né, a decisão com base na tabela que eu tinha tomada, ele me retornou que é um adulto. Então, aqui eu consigo ver que funcionou direitinho e que deu tudo certinho. Vamos rodar um outro exemplo? Clico em Run, escolho novamente o meu processo, clico em continuar. Vou entrar com uma idade diferente agora, a idade de 10. Clico em completar essa tarefa. Ele já traz que o meu processo foi completado. Lá em History e em Decisions, ele já traz uma decisão diferente, mostrando agora que eu tenho uma criança. Tá joia, pessoal? Para o contexto da disciplina de qualidade em sistemas de informação, basta printar essa tela e enviar a tarefa. Tá joia? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado certo aí também. E qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer sugestão, por favor, deixa para mim aqui nos comentários ou me manda mensagem aí pro meu e-mail ou através de qualquer outro contato, tá bom? Um abraço e até a próxima.